ele era, de fato, o Filho de Deus, ok? Ah, o Espírito Santo, ele tem um papel extremamente importante para nós em relação às ordenanças que nós realizamos na igreja. E, infelizmente, poucos membros da igreja compreendem essa doutrina que vou explicar para vocês agora, que é a doutrina do Santo Espírito da promessa. O que ocorre é o seguinte: cada ordenança que é realizada nesta vida, seja o batismo, seja a confirmação, o recebimento do sacerdócio, as investiduras do templo e etc., qualquer ordenança que é realizada nessa terra, ela precisa receber o selo de aprovação para que as bênçãos sejam recebidas. Então, por exemplo, quando um casal entra no templo e eles são selados para o tempo e a eternidade, eles estão atrelados, ligados a convênios, a certas obrigações. Essas obrigações, elas cumpridas, que o indivíduo terá todas as bênçãos prometidas. Então, vamos imaginar que esse casal sai do templo, vive bem por um bom tempo, mas, de repente, eles começam a se afastar da fonte de toda a vida. Eles abandonam suas responsabilidades, relaxam com os convênios, e, infelizmente, isso acontece com muitas pessoas. Então, o que vai acontecer nesse caso? Embora esse casal permaneça casado, talvez até o final da sua vida, se eles não cumpriram os convênios que foram feitos no tempo, o Espírito Santo não coloca o selo de aprovação naquele casamento. E aquelas bênçãos deixam de ser recebidas. E o casal deixa de ser exaltado, porque eles não cumpriram a sua parte no convênio eterno. O mesmo acontece com o batismo. Uma das coisas que ocorrem, uma das ordenanças que ocorrem na hora que o indivíduo é batizado, é o recebimento do dom do Espírito Santo, que é o direito que a pessoa tem à companhia do Espírito Santo enquanto ele guardar os convênios. E muita gente pensa, não, eu entrei nas águas do batismo, eu já recebi o perdão dos meus pecados. Isso é um erro muito grande. Não é bem assim que funciona. Na verdade, no momento em que o indivíduo entra nas águas do batismo, simbolicamente ele está ali deixando os seus pecados. Mas o perdão dos seus pecados, de fato, ocorre quando ele coloca a vida dele após o batismo em harmonia com a vontade de Deus. E o que acontece? O Espírito Santo coloca o selo de aprovação também na ordenança do batismo. E o indivíduo, então, passa a receber as bênçãos. Sim, mas ele não vai ser perfeito depois do batismo? Ele vai cometer erros. É verdade. Ele vai cometer erros. Só que tem um problema. Ele pode utilizar o arrependimento. E ao arrepender-se de seus pecados, ele retorna ao caminho estreito e apertado e espera-se que ele vá perseverando até o fim. É óbvio que ele continuará cometendo erros e às vezes até pecados, mas no momento em que ele se arrepende, que é um processo, e como disse o Elder Bednar, é um processo divertido, né? O arrependimento, ele vai eliminando paulatinamente, pouco a pouco, os seus erros, os seus pecados, suas limitações. E ele vai se tornando cada vez mais reto. E se ele morrer nessa condição, não perfeito, volto a afirmar mais uma vez, mas morrer no caminho, morrer em condições de dizer, não, eu fiz o melhor que eu pude na minha vida, então o Espírito Santo vai e coloca definitivamente o selo de aprovação e ele passa a receber todas as bênçãos. Então, isso acontece com o sacerdócio, que é a mesma coisa, é o mesmo processo. Nós sabemos que quando um homem recebe o sacerdócio, e nós temos vários homens nesse grupo, ele entra num convênio e num juramento. O convênio é ele quem faz, junto com o Pai Celestial.
Em contrapartida, o Pai Celestial jura que se ele guardar aqueles convênios feitos, esse indivíduo vai receber tudo o que o Pai tem. Porém, se ele abandonar os convênios do sacerdócio e não se arrepender e não retornar ao caminho, ele não terá perdão neste mundo e nem no mundo vindouro. Ou seja, ele não vai receber a plenitude das bênçãos a que ele tem direito. Portanto, ele perderá também a sua exaltação, significando obter o grau mais elevado no reino celestial. Bem, com essa introdução, a gente percebe que o papel do Espírito Santo é muito abrangente. Ele é extremamente abrangente. No dia a dia, o papel, vamos dizer, mais importante do Espírito Santo para você e para mim é conceder revelações. Revelações que, às vezes, são tão simples. E se nós não estivermos sintonizados com o Espírito, nós não vamos perceber as suas instruções, porque ele vai nos ensinar com muita, de uma forma muito sutil. Outras vezes, nós vamos precisar de uma revelação para resolver um grande problema na nossa vida. E vamos buscar a orientação do Espírito. Essa orientação poderá vir no mesmo dia, poderá vir daqui a uma semana, daqui a um mês, poderá vir daqui a meses, dependendo da situação, dependendo da sua preparação espiritual, e poderá até mesmo levar alguns anos, dependendo da situação, da sua necessidade e da sua preparação. Eu me lembro, por exemplo, de algumas vezes na minha vida, eu sei que se eu perguntasse para vocês, vocês deverão ter algumas experiências também, em que eu busquei a orientação do Senhor para uma grande preocupação que eu tinha. Né? Eu era um homem casado, eu tinha meus filhos, e eu tive que tomar uma decisão muito importante que mudaria o rumo da nossa vida em família. E foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses depois, a revelação veio. E veio de uma forma que encheu meu corpo da cabeça até a ponta dos pés, dos dedos dos pés. E naquele momento, o Senhor, eu ouvi o Senhor falar na minha mente: eis aí a tua resposta. E aí eu voltei para casa, eu estava viajando, voltei para casa, né, estava viajando a trabalho, e eu disse para minha esposa: já tenho minha resposta, agora nós podemos nos tranquilizar. E aí tomamos as devidas decisões, os devidos ajustes que eram necessários para que nós pudéssemos permanecer firmes e tranquilos. Então, existem coisas que o Espírito Santo faz e que muitos membros da igreja não sabem, não conhecem, não utilizam esse recurso tão extraordinário para abençoar a sua vida no dia todo. Existe uma história que está relatada na história da igreja que o profeta Joseph Smith enfatizava muito a importância do Espírito Santo. Para ele, isso era vital. E quando ele morreu, vocês sabem que Brigham Young assumiu a presidência da igreja. Um dia, Brigham Young apareceu um dia Joseph Smith apareceu ao profeta Brigham Young e disse o seguinte a Brigham Young: Brigham, a coisa mais importante que você deve fazer é ensinar os membros da igreja a terem o Espírito Santo consigo todos os dias. Essa deve ser a nossa busca constante. Por que ele ensinou isso? Vamos pensar um pouco. Por que ele ensinou isso? Porque ter o Espírito Santo consigo significa ter Deus com você. Significa ter uma fonte de orientação, de inspiração e de ajuda que não pode ser obtida de outra maneira. Todos nós, hoje, eu acredito, tomamos o sacramento na igreja. Quando a gente toma o sacramento, se vocês perceberem, tanto na oração, está lá na seção 20, a partir do versículo 77, se você abrir o livro Doutrina e Convênios, na oração sacramental, você vai ver que ele deixa claro que a gente toma o sacramento
para que nós possamos ter sempre conosco, ou termos conosco, o seu Espírito. Se nós não tomamos o sacramento, nós estamos, de certa maneira, dizendo, bem, essa semana não tô muito interessado em ter o Espírito Santo. Às vezes isso é feito de forma inconsciente, mas é o que acontece. Então, mais uma vez eu falo, é muito abrangente o papel do Espírito Santo. Nós podíamos passar horas aqui falando sobre isso. Bem, uma das coisas maravilhosas que o Espírito Santo, que o Espírito Santo, de certa maneira, nos abençoa, além de tudo isso que eu já falei aqui agora, são, são os dons espirituais, né? Os dons espirituais, eles são dados a nós como ferramentas para que nós possamos usar no nosso ministério dentro da igreja, nos nossos chamados dentro da igreja. Eles são ferramentas tão poderosas e que se encaixam com cada um de nós. Essa doutrina é belíssima. O livro de Doutrina e Convênios, na seção 93, por exemplo, quando fala que naquela esfera em que Deus a colocou, toda inteligência é livre para agir, assim como toda verdade, ele está dizendo que cada espírito que Deus criou, que Deus gerou, né, ele possui uma inteligência. E cada um de nós que tem que cada um de nós, quando nós fomos gerados espiritualmente e em nós foi acoplada uma inteligência, nós, como seres individuais, separados, distintos, nós tínhamos certas inclinações, né? Você não consegue descrever uma inteligência e nem pode criar uma inteligência, mas cada um de nós tem essa inteligência. E alguns de nós têm inclinações, inclinação para um determinado dom, ou mais de um dom. Há pessoas que têm vários dons, né? E esses dons precisam ser cultivados, descobertos, buscados. Eles são concedidos por Deus a cada membro fiel da igreja. Está disponível a todos. É bom deixar isso claro. Todos os membros da igreja têm à sua disposição os dons do Espírito. Mas as Escrituras dizem que aos fiéis é dado o Espírito, os dons espirituais. Então, quem quiser acompanhar comigo aí, existem três fontes importantes que tratam dos dons espirituais das Escrituras. O primeiro deles está na Bíblia, em Coríntios 12, 1 Coríntios capítulo 12. A segunda está em Doutrina e Convênios, em Moroni capítulo 10, que é o que eu quero que vocês abram para que a gente estude juntos. E a outra fonte é Doutrina e Convênios, na seção 50. Todas essas três fontes tratam dos dons espirituais. Basicamente, é o mesmo conteúdo com algumas pequenas variações, né? Mas o objetivo é o mesmo, é mostrar a nós por que esses dons são tão importantes. Então, quem quiser acompanhar comigo, eu vou lendo e a gente vai fazendo os comentários. Ele diz o seguinte, Moroni 10, versículo 8. E novamente vos exorto, meus irmãos, a não negardes os dons de Deus, pois eles são muitos, e eles vêm do mesmo Deus. E de diversas maneiras são esses dons administrados. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. E eles são dados, observe agora, pelas manifestações do Espírito de Deus, significando o Espírito Santo, aos homens para beneficiá-los. Então, eu sempre gosto de pensar assim, se alguma coisa não está indo muito bem no meu crescimento individual, no meu autoaperfeiçoamento, qual é o dom que está faltando? Como eu posso obter esse dom? E aí ele diz assim, pois a um é dado ensinar pelo Espírito de Deus a palavra de sabedoria. Eu diria que aqui estão incluídos os bons professores,
Aqui estão incluídos homens e Espírito Santo e que foram investidos com esse dom de ensinar por causa da experiência adquirida ao longo da vida que fez com que eles se tornassem pessoas sábias. E eles estão aproveitando esse manancial de sabedoria que eles adquiriram com a vida. A outro, ensinar a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. Essa está muito atrelada ao versículo 9, né? E eles têm essa capacidade de instilar nas pessoas o conhecimento da verdade, como ninguém mais é capaz de fazer. Esse é um dom muito especial. São aqueles homens e mulheres que, quando ensinam, é impossível a pessoa não aprender. De tão poderoso o dom operando neste homem ou nesta mulher. O versículo 11 diz: e a outro, fé extraordinária. Vocês sabem que a fé é o primeiro princípio governante, que tem poder, tem domínio e tem autoridade sobre todas as coisas. Embora seja um dom espiritual, aquele que o possui precisa viver em retidão. Elder Bruce Charmaconk, falando sobre o dom da fé, ele disse: a fé é um dom de Deus conferido ao homem, à mulher, por causa de sua retidão. Se não há retidão, não existe fé. Mas ele não termina, ele diz assim: e quanto maior a medida de fé deste homem ou desta mulher, maior será a investidura da fé. Então, é um dom que sabe, é inserido ali como resultado natural da fidelidade deste homem ou desta mulher. Ou seja, qualquer um de nós pode exercer esta fé se pagar o preço da retidão necessários para poder utilizar esse dom maravilhoso. E ele diz mais: há outros dons de cura. Isso aqui é algo muito especial. Eu já vi bênçãos patriarcais de pessoas que diz que eles têm o dom de curar. A história da igreja, vocês já devem ter ouvido falar de um membro da igreja chamado Ephraim Hanks, ou Ephraim Hanks, como é o nome dele. E ele foi um dos pioneiros da igreja. Durante muitos anos na minha vida, eu me questionava, me perguntava, como foi que os pioneiros suportaram tantas adversidades, suportaram aquela rigidez de uma temperatura abaixo de zero? Como é que eles conseguiram? Porque eu às vezes, vou para os Estados Unidos e eu chego lá, pego 3, 4 graus, 7 graus, eu já fico me acabando, até um pouco mais do que isso. E eu imaginava como é que eles suportaram aquelas coisas. E eu vim entender mais tarde que anjos de Deus acompanharam esses pioneiros. Um desses anjos de Deus mortais que acompanharam os pioneiros chamava-se Ephraim Hanks. Ele tinha o dom da cura. Aonde ele colocava as mãos, o indivíduo era curado. Pessoas que até estavam mortas, ele reviveu. A história da igreja registra, tem até um filme da igreja que trata sobre isso. E eu fiquei pensando que esse é um dom que todos nós gostaríamos de ter e que nós podemos ter. Mas nós precisamos exercer uma fé inabalável no poder de Deus. Uma das sessões Doutrina e Convênios diz assim: que a virtude adorne os teus pensamentos incessantemente. Então, vejam bem que coisa importante. Depois que você tiver com a virtude, então a tua confiança na presença de Deus se fortalecerá. Isso significa que o homem ou a mulher cuja vida é permeada
pela virtude, pela retidão, ele pode colocar-se de joelhos diante de Deus e pedir as bênçãos que elas virão. No caso de abençoar pessoas, essa retidão é fundamental. Quando a gente impõe as mãos sobre a cabeça de uma pessoa, tem basicamente 3 elementos que pesam para que a pessoa seja curada. Primeiro, a fé da pessoa que está recebendo a bênção. Segundo, a fé da pessoa que está dando a bênção. E terceiro, a vontade de Deus. Se essas 3 coisas acontecerem e a vontade de Deus sendo positiva, o indivíduo é curado. Então, temos que procurar desenvolver essa fé, para que a gente seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Bom, e ele continua, no 12. E também há outro poder para operar grandes milagres. Eu fico pensando hoje que, além de cura de doenças e coisas desse tipo, é o da mudança do comportamento. É ajudar alguém a mudar de comportamento. Vi muito isso quando eu era um missionário de tempo integral. Vi isso muito quando eu era um presidente de missão. E ainda continuo a ver nos dias de hoje. E também há outro, profetizar a respeito de todas as coisas. Isso aqui é algo que precisa seguir a devida ordem estabelecida por Deus. Você não vai profetizar para a igreja, você não vai profetizar para a igreja como um todo, você não vai profetizar para a tua estaca, a menos que você seja um presidente de estaca, ou para a tua ala, a menos que você seja o bispo da tua ala. Mas você pode ser um profeta para a sua família. Um profeta, a palavra profeta, a raiz da palavra profeta, significa professor. É aquele que ensina. Então, nós temos esse poder, essa possibilidade. As Escrituras também dizem que a, a, existe a profecia, né, o dom da profecia, né, os dons de profecia, que, na verdade, é saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós temos que ter esse testemunho na nossa vida também e podemos obter pelo poder do Espírito Santo. E também há outros ver anjos e espíritos ministradores. Então, todos nós podemos ter essa bênção na nossa vida, se, obviamente, for conveniente a Deus. Há pessoas que gostariam muito de ver anjos, ou que gostariam até mesmo de ver espíritos ministradores. Na verdade, mortais nós poderemos ver muitos, mas aqueles que estão do outro lado do véu, somente se houver uma necessidade, um propósito divino e a autorização de Deus. Caso contrário, nós não teremos esse privilégio. Apenas aqueles que, por alguma razão, têm um motivo para que isso aconteça. E muitas pessoas têm. O livro de Joel, por exemplo, ele faz uma profecia, né? Que nos últimos dias os nossos jovens teriam visões, né? Profetizariam. Então, tudo isso é possível. Algumas pessoas terão sonhos. Esses sonhos normalmente carregam uma revelação. Não são todos os sonhos, preste atenção. Sonhos específicos sobre a sua família, sobre o seu chamado, sobre se você for trabalhar no templo, por exemplo, você pode ter uma revelação específica sobre aquilo lá. E uma das autoridades da igreja, eu não me lembro se foi o elder Harold B. Lee, ele disse certa vez, se nós tivermos um sonho e nesse sonho nós não entendermos a sua interpretação, ele disse, devemos ficar calados. Não é para sair contando para todo mundo o sonho que teve ou pedir que outros interpretem. Bem, se o senhor quisesse que outros interpretassem o seu sonho, ele tinha dado para eles. Se deu para você e para mim, ele espera que nós aprendamos com aquela visão. Eu tive certa vez um sonho, e eu não sou de ter sonhos, irmãos, onde eu receba revelações. A minha forma de receber revelações é muito diferente. Ela vem pelas Escrituras, ela vem pelo Espírito falando na minha mente, ela vem através de outras pessoas, mas
eu tive um sonho, que era uma revelação divina, ligada ao templo e ao batismo de uma ancestral minha. E isso aconteceu. Então, eu não precisei pedir para ninguém me explicar, porque ficou muito claro o sonho. O sonho era muito claro. Então, pensem nisso. Quando vocês tiverem esse tipo de manifestação, esse tipo de dom espiritual, levem isso a sério, considerem isso algo sagrado e, obviamente, que precisa ser tratado com esse caráter tão elevado, né? Bom, agora vem outro. E também há outro, todos os tipos de línguas. Tem pessoas que têm o dom de línguas. Aqui há muita confusão, né? Quando a gente fala que conhece muitas línguas, nós estamos falando de um recurso que o Senhor nos capacita, nos investe, com o propósito de abençoar a nossa vida na igreja e mesmo fora dela. Por exemplo, a gente, quando vê uma autoridade geral vir ao Brasil e falar na nossa própria língua, ele está exercendo o dom de línguas. Quando a gente vê uma autoridade geral vir ao Brasil e tem um tradutor, um intérprete do lado dele, ele está exercendo o dom das línguas. Quando você vê um apóstolo que só fala inglês, vai num outro país e chega lá e, por alguma razão, ele começa a falar a língua daquele povo, que ele nunca estudou, ele nunca teve conhecimento. Esses são casos que ocorreram algumas vezes na igreja, não foram muitas, mas foram algumas vezes. Isso aí é a manifestação do dom das línguas. Mas e essas igrejas que diz que tem dom de línguas, etc. e tal? Eu quero dizer para vocês que a minha experiência mostra claramente que não é dom de línguas que está se manifestando ali. Porque as escrituras ensinam, Coríntios, por exemplo, ensina isso, se alguém fala uma língua estranha, precisa haver quem interprete. Por quê? Para que haja edificação. Então, se uma pessoa está falando numa língua estranha e ela não está sendo compreendida, isso não vem de Deus. Embora possa parecer plausível, mas não vem de Deus. Tá certo? Então, tendo esse tipo de conhecimento que está registrado nas Escrituras, fica fácil a gente discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E todos, ele fala mais, a interpretação de idiomas, que é uma outra coisa. Geralmente, quem interpreta um idioma fala também o idioma. Mas a interpretação, ela é muito maior do que simplesmente falar. Um intérprete, por exemplo, ele se torna um coautor daquele que está ensinando. Porque ele não traduz palavras, ele traduz ideias, ele traduz sentimentos. Então, isso também é um dom espiritual. Por exemplo, eu já vi muita tradução na minha vida. Eu sei que eu faço tradução. E já vi pessoas interpretarem, eu também faço interpretação. Mas elas não têm vida em si próprias. Falta-lhes falta na realidade essa capacidade de Irmão, irmão ficou mudo. O irmão ficou mudo. Quem souber Libras aí, já faz Libras aí para, né? O dom de língua, João. Eu acho que você que mutou ele Irmão, quando tá você mudo, mutou o outro irmão. seu microfone tá desligado. Quando você Peraí, mutou aquele outro irmão que entrou, você mutou o irmão também. só um minutinho, gente. Só um minutinho. Só um Fala minutinho, aí, irmão. irmão. Vai lá. Só um minutinho. Está Alô, aberto tá me já. ouvindo? Está aberto. Aham. Tá me ouvindo agora? Tô Sim. sim. Então tá bom. Eu só gostaria de pedir para as pessoas que estão entrando que mantivessem o microfone desligado, porque às vezes dá interferência. E aí eu fui desligar alguém e acabei desligando o palestrante. Não, tudo bem.
Então, como eu estava falando, eu tinha entrado no dom de interpretação de línguas e de diversos tipos de línguas, né? E expliquei que, na verdade, há uma diferença muito grande entre o indivíduo que fala uma língua e que interpreta uma língua. Às vezes você pode falar uma língua e simplesmente ao fazer uma tradução, que a gente chama de interpretação, você não carregar o espírito, você não carregar a essência e o sentimento daquele que está ensinando. Então, é um dom também isso aí, né? E, finalmente, ele diz assim, todos esses dons dons são dados pelo Espírito de Cristo e são dados a cada homem individualmente de acordo com a sua vontade. O Espírito de Cristo aqui, neste caso, não é a luz de Cristo, é o Espírito Santo, que age sobre a luz de Cristo, de acordo com a sua vontade. E eu desejaria exortar-vos, meus amados irmãos, a vos lembrardes de que toda boa dádiva vem de Cristo. Bem, esses são apenas alguns dos dons espirituais manifestados nas Escrituras. Outro dom manifestado nas Escrituras, por exemplo, é o dom de chorar com os que choram. É o dom de sorrir. É o dom de acreditar. Esses são dons. Por exemplo, tem gente que diz assim, e eu sou um desses, eu quero que vocês saibam disso. Eu sou um homem que acredito. Eu tenho o dom de acreditar. E eu acredito que por essa razão, ao longo da minha vida, Deus tem me abençoado tanto. Eu acho que com vocês, que têm esse dom também, muita coisa boa acontece na sua vida. Então, eu queria aqui encerrar essa parte, abrir um tempo para perguntas para vocês, lendo uma citação feita pelo Elder Parley P. Pratt, que foi membro dos 12. Ele diz assim, o dom do Espírito Santo vivifica todas as faculdades intelectuais. Ou seja, quando o Espírito Santo age sobre o nosso intelecto, com a sua influência, todas as nossas faculdades intelectuais são vivificadas. Ele aumenta, amplia, expande e purifica todas as paixões e afeições naturais. Então, nossa capacidade de amar, de ser misericordiosos, de ser pacientes, ou resumindo, de exercer os atributos cristãos serão expandidas. E as adapta pelo dom da sabedoria ao seu uso legítimo. Então, nós saberemos a hora certa de exercer esses dons com todo o poder. Ele inspira, desenvolve, cultiva e amadurece todas as simpatias, alegrias, gostos, sentimentos afins e afeições de nossa natureza. Então, o Espírito Santo, ele nos coloca em sintonia com os céus, com o divino, fazendo com que todos os nossos atributos vamos dizer, mais necessários para o engrandecimento ou o enaltecimento da raça humana, o que faz parte de um dos convênios do templo, se torne evidente. E ele diz, ele inspira virtude, bondade, ternura, gentileza e caridade. Então, quando a gente não é gentil, quando a gente não tem bondade, não tem caridade e nem virtude, a gente pode ter certeza absoluta que não está não está utilizando o dom do Espírito na nossa vida. Ele desenvolve a beleza da pessoa, forma e caráter. Tende a promover a boa saúde, o vigor, a animação e o sentimento de relacionamento social. Revigora todas as faculdades do homem físico e do homem intelectual. Fortalece e tonifica os nervos. Em suma, é por assim dizer, medula para os ossos, alegria para o coração, luz para os olhos, música para os ouvidos e vida para todo o ser. Parley P. Pratt. Então, essa declaração ela é clássica na igreja e ela mostra claramente
mais uma vez, a abrangência do poder do Espírito Santo na nossa vida. Eu queria que vocês soubessem que eu tenho um testemunho muito forte sobre o Espírito do Senhor. Na minha vida, eu tenho tido momentos muito especiais e com experiências que me revelam a presença do Espírito Santo. Um dos dons que Deus me deu é o dom de discernir espíritos. A palavra discernir os espíritos não tem a ver com o espírito do maligno, mas tem a ver com você conhecer uma pessoa e saber se aquele espírito que está na tua frente, naquela pessoa, é bom ou não. Se ele tem muito ainda o que aprender e se desenvolver ou não. Esse dom desse discernimento de espíritos, ele é vital para quem lidera na igreja e mesmo lá fora. Porém, ele é concedido aos membros fiéis desta igreja que receberam o dom do Espírito Santo. Enfim, irmãos, isso é o que eu queria compartilhar com vocês até aqui. E agora eu quero ouvir perguntas de vocês também. Fica aí o tempo para cada um perguntar o que desejar. E vamos lembrar, Mauro? Oi? Oi. Vamos lá? Sim. Gente, levante a mão para a gente. Tá me ouvindo bem? Sim, pode Perfeitamente. falar. Irmão, eu queria só tirar uma dúvida que eu fiquei um pouco confuso. Eu sou um membro novo na igreja e eu tomei conhecimento. Você falou de um dom de um irmão, eu não gravei o nome do irmão, de quem foi, que tinha o dom de reviver a pessoa. Sim. E eu, até então, achava que só Jesus Cristo teve esse dom. Esse dom, então, ele também apareceu para outras pessoas? Sim. Ou foi diferente? O dom de Jesus Cristo, o milagre de Jesus Cristo de ressuscitar, é diferente desse dom que o senhor falou. Vamos explicar o seguinte. Por exemplo, quando Jesus Cristo reviveu Lázaro, o irmão de Marta e Maria, Lázaro reviveu, ele estava morto, ele reviveu, mas depois ele morreu novamente. E, no devido tempo, ele vai ser ressuscitado. A primeira vez ele só reviveu, viveu mais um tempo e morreu. Aí agora, quando o Salvador retornar na sua segunda vinda, a menos que Deus e o Senhor decida alguma coisa diferente disso, ele vai ressuscitar com todos os outros, só que agora para nunca mais morrer. O irmão Ephraim Hanks, que eu mencionei, Ephraim Hanks, ele tinha esse dom. É óbvio que, mais uma vez, eu preciso deixar claro aqui, precisa a vontade de Deus estar presente para que aquela pessoa volte à vida. Nós temos vários relatos na história da igreja. As pessoas que Ephraim Hanks trouxe de volta à vida, elas morreram depois. Algum tempo depois viveram por um tempo, até casos de anos, né? E morreram depois. Mas a ressurreição, ou ressuscitar alguém, chamar alguém da sepultura para através da ressurreição, somente Jesus Cristo pode fazer, ninguém mais. Ainda, né? A não ser que nós, no devido tempo, venhamos a receber o que nós chamamos de chaves da ressurreição. E aí, então, ela só pode ser recebida através do Filho, né, de Jesus Cristo, e que recebeu do Pai, e nós poderemos também fazer isso. Mas isso é coisa para o milênio, não agora. Está clara a resposta para você? Sim. Ok. Próxima pergunta. Rogélia, Ok. pode falar. Então, quando a pessoa tem um dom, ou mais de um dom, claro, que pode exercer vários dons, a pessoa, esses dons,
ele pode ser só individual, ou pode ser para várias pessoas. Existe, por exemplo, alguma coisa, porque a gente sabe que a revelação ela é pessoal, né? Assim, sobre a sua vida, né? Mas quando você tem os dons podem atingir outras pessoas, não é assim? Por exemplo, eu tenho o dom de sonhos, eu tenho o dom de ver anjos, eu tenho esses dons assim mais complexos. Ele pode ser para mim, para minha vida, e pode ser para o próximo, é isso? Não necessariamente. A não ser que esse próximo seja teu filho, teu neto, tua mãe, alguém da sua própria família. Entendeu? Por exemplo, você não pode receber revelação para uma pessoa sobre a qual você não tem nenhuma linha de autoridade sobre ela, ou ela não é da sua família. Você não pode. Se você chegar para uma pessoa e dizer, irmã, eu tive um sonho sobre o homem que vai ser o seu marido, você não tem autoridade para isso. Isso não está correto. E eu me lembro de uma autoridade geral que disse que a gente precisa dizer para essa pessoa que ela não fale mais nada. O que ela está dizendo não se coaduna com a vontade de Deus. Então, você como mãe, como filha, como Calma, esposa, calma. como avó, você vai poder Helena, bora, receber Helena. revelações para as pessoas dentro da sua vida, mas não para outras pessoas fora do seu círculo de autoridade. Está claro isso? Ah, tá ótimo. Obrigada, irmão. Tá ok. Eu acho que era uma Vanessa que estava com a mão levantada. Isso era Você, Vanessa. você não quer falar, Vanessa? Fazer a pergunta? A testemunha, sabendo ler e escrever, nada declarou. Então, Oi, boa noite. Desculpa, boa é Oi. que noite. eu não... é que eu esqueci um pouco como que usa aqui o Zoom, aí eu estava meio perdida para abrir o microfone. E estou no Ah, celular também, então é por isso que eu demorei um pouquinho. Boa noite a todos. boa noite. Então, eu estava ouvindo aqui o Helder Carbone falando, né? E me veio em minha mente uma pergunta. Só que assim que eu terminei de formular essa pergunta, a resposta já veio automático no que ele já estava falando. Ah, que Mas, bom. mas só para complementar, eu gostaria de saber em relação aos problemas emocionais, né? A depressão. Porque, assim, a gente tem, eu faço parte da Sociedade de Socorro da minha ala, e a gente tem muitos casais jovens com problemas de depressão, né? E como que a gente pode estar ajudando eles nessa questão? Às vezes você tenta falar, às vezes a pessoa quer se esquivar, quer ficar sozinha, não quer contato. Então, assim, a gente está com várias pessoas com esse tipo de problema na aula, né? E às vezes são pessoas autossuficientes. Às vezes, assim, você pensa assim, a pessoa está com depressão porque é muito pobre, ou tem muitos problemas, ou a família é desestruturada. Mas não, são pessoas que às vezes não têm nenhum tipo de problema, assim. Aí eu gostaria de saber, na perspectiva e na visão do Helder, o, o que tem, assim, se tem algum tipo de ligação entre se deprimir, ficar deprimido em relação ao espiritual. Está faltando alguma coisa? O que pode acrescentar? O que podemos fazer para poder ajudar essas pessoas, né? Em relação à perspectiva do Evangelho. Olha, a questão da depressão no mundo, ela é muito complexa, porque na verdade existe uma pessoa pode ficar deprimida, mas não necessariamente ter depressão, né? Às vezes ocorre um revés qualquer na vida de uma pessoa e ela passa por um período que a gente chama de um período de depressão e fica deprimido, né? Mas depois, com o passar do tempo, aquilo se resolve. Outros, por sua vez,
tem um tremendo desequilíbrio químico no seu cérebro, que você sabe, nós temos nós temos a serotonina, nós temos as beta-endorfinas, que são, na verdade, hormônios da alegria, da felicidade. Quando existe um desequilíbrio na mente do indivíduo, que pode ser causada, às vezes, por falta de certas vitaminas, certos elementos, ela passa por um período horrível. Há uma tristeza que toma conta dela, uma tristeza que a acompanha por muito tempo. Essas pessoas precisam ser acompanhadas porque elas podem partir de uma depressão leve, que é aquela coisa ali que, sabe, ela tem aquela tristeza, mas ela consegue conviver com aquilo, ela consegue trabalhar, ela consegue se relacionar, embora às vezes fique muito na dela ali, né, meio macambúzio, meio calado e tal, mas às vezes a coisa vai para uma situação moderada, né? Ela vai já para uma situação moderada, então ela já começa a ter um nível de tristeza muito maior, até que ela pode chegar a uma situação de depressão grave. A depressão grave, ela é caracterizada por uma tristeza insuportável. O indivíduo geralmente quer ficar preso no quarto, ele não quer sair de lá, ele se alimenta mal, ele não tem força sequer para botar um sapato, amarrar um sapato, ele tem um sentimento de tristeza incontrolável por causa desse desequilíbrio que acabou tendo na mente dele, que pode ter sido desencadeado pela perda de um ente querido, pode ter sido desencadeado pela perda de um emprego, ou coisa parecida, um rompimento de um relacionamento. Então, existem inúmeras causas, tá certo? Mas existe a boa notícia nisso tudo. A boa notícia nisso tudo é que existe cura. A cura, ou não vou dizer cura, mas existe o controle disso aí. Hoje, a medicina se desenvolveu a tal ponto e desenvolveu, e aí é que onde mora o perigo, não na ciência, mas nas pessoas, ela desenvolveu certos medicamentos que são capazes de ajudar o indivíduo a viver uma vida tranquila. Esse tratamento que estou me referindo, esse tratamento a que eu me refiro, geralmente é prescrito por um psiquiatra. Ele vai receitar para você o remédio de acordo com o seu nível de depressão. Eu, por exemplo, recentemente encontrei um irmão que eu fiz uma amizade maravilhosa com ele, né? E ele começou a contar um problema que ele estava enfrentando com um membro da família dele. E eu, ouvindo aquilo e tal, eu sugeri para ele um determinado medicamento. E eu falei, mas eu quero que você fale com o seu psiquiatra, para que ele possa avaliar o caso e verificar se para essa pessoa da sua família esse é o melhor medicamento. Bom, ele foi. Dias depois, assim, naquela semana, ele foi, explicou a situação para o médico, o médico dosou o medicamento, disse que esse medicamento é um dos mais modernos e dosou para essa pessoa. E um dia desse, ele já me ligou 2 vezes para me agradecer por eu ter sugerido aquilo para ele, né? Outros indivíduos, além de um medicamento, vão precisar fazer terapia e acompanhamento psicológico. Depende do caso. Cada caso é um caso. Esse caso que precisa de 3, geralmente são os casos mais graves, né? Então, o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Primeiro, é orientar a própria família de que existe sim tratamento. Esse tratamento tem que ser buscado. As pessoas precisam derrubar o tabu de que tratamento psiquiátrico vai me dar um remédio que vai me viciar. Não é verdade. Nem todo medicamento é viciante. Alguns medicamentos vão ser usados por um tempo e depois o médico vai fazer o desmame, pouco a pouco, e o indivíduo vai levar uma vida normal. E mesmo que ele tenha que usar um determinado medicamento por muito tempo, o importante é que ele viva feliz. Eu assisti um discurso de um professor da Universidade de Brigham Young,
falava para centenas de pessoas em em um dos lugares lá em Provo. E ele falava exatamente sobre esse tema. E num determinado momento, ah, ele perguntou assim: quantos de vocês aqui nessa audiência, nesse auditório, me conhecem? Aí várias pessoas levantaram a mão. Ele disse: algum de vocês aqui sabe que eu sofro de depressão? Ele disse, e ninguém disse que sabia. As pessoas nunca imaginavam, porque ele não parecia que sofria de depressão. E ele falou: pois eu sofro, mas eu não tenho dificuldade porque eu tomo um medicamento que me ajuda a levar uma vida normal. O comportamento delas, de não querer ajuda, é normal da doença. Então, a gente não pode dizer: isso é bobagem, isso não é uma grande coisa. Nunca fala isso para essas pessoas. Se aquilo é um espírito ruim, não tem nada a ver com espírito ruim. Para quem não sabe, o elder Jeffrey Holland foi um dos que sofreu depressão por muito tempo. Aqueles que talvez têm dúvidas sobre o tema, pode estudar o discurso Como um Vaso Quebrado. Como um vaso quebrado. E lá vocês vão encontrar um discurso maravilhoso, onde ele fala como foi que ele superou a depressão que ele viveu. Qualquer um de nós pode, em algum momento da nossa vida, ter esse problema. E nós precisamos buscar ajuda. Tá certo? Vou repetir o nome do discurso. Como um vaso quebrado. É só digitar na internet, no Google, que vocês vão encontrar. Tá bom? Então, o meu conselho é esse aí. Despreze qualquer ideia de que isso é influência do diabo, que isso é isso, aquilo, aquele outro, porque isso aí, na verdade, era uma filosofia que se pregava na Idade Média. Não existe isso aí. Embora o inimigo pode se aproveitar de alguma circunstância, mas não é isso a causa da depressão, tá bom? Nós estamos vivendo uma época muito complicada. Inclusive, há uma irmã que escreveu um livro para aqueles que leem inglês. Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome do livro. Ela escreveu um livro maravilhoso, porque ela enfrentou a depressão por muito tempo na vida dela. E o que acontece é que ela começou a lutar contra aquilo, a ponto dela ter, inclusive, superado a depressão. E, mais do que isso, ela organizou uma associação para poder ajudar pessoas que enfrentam esse problema. E o caso dela foi muito sério. Está aqui, ó. O nome do livro em inglês é Silent, ou Silente, né? Souls Weeping. Silent Souls Weeping. Depression é o nome embaixo. Recomendo Jane Clayson, que escreveu o livro. Silent Souls Weeping. Né? Eu tenho ele baixado aqui na minha biblioteca do Deseret Bookshelf, só que eu abro, para quem quer ler em português, pode abrir no Google, né? E ali você vai pedir que ele coloque a tradução em português. Você vai ler o livro, ele é maravilhoso, tá bom? Próxima pergunta. Obrigada. De nada, irmã Vanessa. Agora eu acho que a Mariana. Fala, Mariana! Companheira Tudo de São bem? Carlos. Minha São Que bom te ver. Carlense. Que bom te ver aqui de novo. Prazer é meu. Satisfação. É, sobre o que o senhor estava falando a respeito de revelação pessoal, eu não sei. Eu tenho uma amiga muito próxima, inclusive ela foi minha professora do seminário, e ela, eu conversava muito com ela sobre as minhas questões pessoais. E eu estava ainda em fase de aprendizado, inclusive ela me ensinou muito sobre conseguir ouvir o espírito, né? E havia momentos em que ela me orientava coisas do Senhor para mim.
como se fosse uma revelação para mim, que ela recebia para mim. Como que funciona isso, então? E ela não era mais minha professora. Olha, ela pode te orientar sobre princípios que você pode utilizar para receber a revelação. Isso ela pode. Mas receber uma revelação que requer uma ação tua para abençoar especificamente a sua vida, ela não recebe revelação. Ela pode utilizar recursos como aconselhamento, sugestões, ideias, isso tudo bem. Mas revelação para uma determinada pessoa que não é ela mesma, isso não existe. Eu vou dar um exemplo prático para você. Vou dar um exemplo bem clássico. Uma pessoa, por exemplo, chega para uma moça, um rapaz chega para uma moça e diz assim, olha, eu preciso conversar com você. Aí ele vem todo, né, gloriado, e diz assim, ó, queria dizer para você que eu estive no templo hoje, ou vice-versa, pode ser a moça também, e eu recebi ali uma revelação de que você vai ser a minha esposa. Se eu fosse essa moça, eu dava ali um pontapé no traseiro e mandava ele embora. Me perdoem a expressão. Mas não funciona assim. O dia que uma pessoa for casar com a outra, ambas receberão a revelação. Pode ser em dias diferentes, em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, mas não vai receber dessa maneira. Se você, por exemplo, tomou uma decisão de mudar de onde você mora para uma outra região, alguém pode chegar para você, apresentar estatísticas, dar sugestões, ideias e tal, mas ela não pode dizer, eu recebi uma revelação, Mariana, para dizer que você precisa mudar para tal lugar. Porque, a menos que ela seja uma pessoa que está na sua linha de autoridade, né, que tem autoridade sobre você, ou coisa parecida. Mas, senão, ela não tem autoridade para isso. E precisa estar sob a influência do Espírito, precisa estar sob o mais severo controle de relacionamento com Deus, porque senão você não tem como justificar uma revelação que vem de outra pessoa. As Escrituras são claras. Tem uma das sessões de Doutrina e Convênios aqui que mostra isso com muita clareza, né? Seção 9, Doutrina e Convênios, por exemplo, ele diz assim: eis que não compreendeste, supuseste que eu concederia a ti, quando nada fizeste, senão a não ser pedir-me. Mas eis que eu te digo que deves estudá-lo bem em tua mente, aí que ele vai começar a mostrar como vem o processo de revelação. Analisa, estuda, prós, contras, tá? Depois que você toma a decisão, deves me perguntar se está certo. E se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito, o que não quer dizer que é o único método de receber a revelação. Portanto, sentirás que está certo. Mas se não estiver, não terás tais sentimentos. Terás, porém, o estupor de pensamento que te fará esquecer o que estiver errado. Então, o Senhor coloca sobre nós individualmente a responsabilidade de receber revelações. Entende? Você vai dizer, mas será que não tem situações especiais em que isso aconteça? Pode até existir, mas eu acredito que elas são raríssimas. A menos que você tenha uma pessoa que está, vamos dizer, mentalmente abalada, emocionalmente fora de controle, aí então o Senhor talvez possa prover uma ponte, mas normalmente não é assim. Eu tenho mais uma pergunta. Esse é o livro. Alguém escreveu o nome do livro aí. Vai, pode falar. É possível que tenha dons que não são ditos nas Escrituras? Não entendi. Como é que é? É possível existir dons que o Senhor nos dá que não são descritos nas Escrituras especificamente? Sim, claro. Existem vários e não estão aqui. Por isso que ele fala que há uma diversidade de dons. Porém, a gente não conhece todos os dons que existem. Por isso que a Escritura diz que buscai com zelo os melhores dons. Então, a gente tem que perguntar, qual seria uma qualidade espiritual que eu preciso, que é um dom espiritual, que eu não tenho, né, que eu preciso,
Então, se a gente pensar em algo, busca através da oração e pede a Deus que Ele conceda aquilo para você. Eu ainda vou mais longe. Algumas pessoas podem procurar um portador de sacerdócio digno, leal e fiel, e pedir que coloque as mãos na cabeça dela e abençoe para que ela obtenha aquele dom. Isso é muito importante. Tá certo. Agora eu acho que é Obrigada. a Rose ou o Wilson, se não me engano, na ordem que está Pronto, aqui. é a Rose. Tem alguém perguntando aí se está sendo gravado. Pelo que eu estou vendo, está. É a Rose agora, Mauro. Pode falar, Rose. Obrigada. Eu queria também perguntar, mas talvez a minha pergunta seja muito parecida com a da Mariana, com relação aos dons do Espírito, né? E quais fontes, claro, que as Escrituras é uma das fontes que a gente tem que utilizar, né? Na minha bênção, fala para mim buscar os dons do Espírito, que eu preciso buscar. Alguns eu já descobri, já desenvolvo, mas tem outros que ainda eu preciso saber, eu preciso conhecer. E além da minha bênção patriarcal, das escrituras e da oração, existe mais algum outro recurso que eu possa estar buscando esses dons? Bem, você já elencou os mais importantes, né? Eu acho que a pergunta que você tem que fazer agora para você é: face aos objetivos que eu quero alcançar, diante dos chamados que eu tenho na igreja, diante da missão que Deus colocou na minha vida, seja ela qual for, qual é o dom espiritual que eu ainda não tenho? Qual é o dom espiritual que eu preciso para executar muito bem este chamado, esta missão, superar este obstáculo, seja lá o que for? E é nisso que você tem que investir, não ir atrás de outros dons. Porque o que tinha que ser registrado de mais importante está registrado em Doutrina e Convênio, seção 50, Coríntios, 1 Coríntios 12 e Moroni, capítulo 10. É ali que estão registradas as coisas mais importantes sobre dons espirituais. Por exemplo, caridade. Embora a caridade não foi mencionada em nenhum desses aqui, ela é mencionada no capítulo 13 de 1 Coríntios, né? A caridade, o que é o puro amor de Cristo. Eu diria que é um dom inigualável, a caridade, porque ela abrange muita coisa. Existem dons mais importantes do que outros? Existe. Por exemplo, o dom de profetizar é mais importante do que o dom de línguas, embora ambos são necessários. Então, mas por que eu estou falando isso? Porque talvez para você, certos dons são vitais. Para mim, não. Mas para você é. E vice-versa. Qual é o teu caso? Qual é tua necessidade? Você deve buscar. Tá bom? Entendi, obrigada. Mais uma pergunta, desculpa. Quando a gente recebe uma revelação pessoal, através de sonho, de uma visão, alguma coisa nesse sentido, como que a gente pode, isso é uma coisa genérica agora, como que a gente pode saber que aquilo é algo que vem do espírito ou é algo da nossa imaginação, da nossa cabeça? Bom, isso aí é o seguinte: enquanto você não tiver essa resposta, você tem que buscar. O que eu quero dizer com isso? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que a gente até já teve alguns momentos assim, em que eu tive que falar um pouco mais sério com ela, porque qualquer sonho que ela tem, ela acha que aquilo é uma revelação de Deus. E geralmente tem sempre a ver com uma outra pessoa. Eu disse para ela: você não tem autoridade para receber revelação para fulano, para ciclano, para beltrano. Entendi. Se tivesse a ver com você, aí você vai tentar descobrir o significado real daquilo. Se você não conseguir descobrir o significado real, espere. E até lá, fica calada. Não compartilhe com as pessoas aquilo que você não tem certeza, não está autorizado a fazer.
porque nós estamos arriscados a cometer erros graves. A maioria das pessoas precisam entender que a maior parte das revelações nos vem através do Senhor falar à nossa mente, através dos pensamentos, e ao nosso coração através dos sentimentos. E ainda assim, essas revelações são como plantas tenras. Elas têm que ser cultivadas. Entende? Você planta aquela pequena sementinha que é aquela revelação, vamos dizer, aquela faísca, né, que deu início. E você planta e aquilo vai se desenvolvendo, você vai cultivando, e até que uma hora você fala, agora eu entendi. Agora eu estou começando a compreender. Vou citar um exemplo para você. A minha bênção patriarcal eu recebi quando eu tinha 16 anos de idade. Eu quero dizer para você que existe uma frase na minha bênção patriarcal que eu nunca entendi. Nunca procurei ninguém para perguntar. Não que eu não entendesse o que significava aquilo lá, mas eu não entendia por que ela estava lá. Sei. Até um dia, 16 anos, quando eu completei 42 anos de idade, aí eu entendi o que aquilo significava. Porque aconteceu algo na minha vida e que aquela frase nunca teve tanta relevância como tinha naquele momento. E agora eu entendi porque que o Senhor deixou lá. Então, tem certas coisas que o Senhor vai desvendar na hora certa. E aí você vai saber que é do Espírito de Deus. Porém, existe uma chave. Qualquer coisa que nós recebermos, se não encontrar respaldo nas Escrituras e nas palavras dos profetas vivos, ela tem que ser esquecida. Ela não vem de Deus. Ok, obrigado. Nada. Wilson, Pessoal, só um depois detalhezinho. Nós temos mais 15 minutos só. Vamos lá. Wilson, Sou depois eu? Sou eu agora? Aham. É o Então, Wilson o Wilson. Barros. Você é da onde, É, Wilson? eu fui seu aluno lá daqui de Jaboatão dos Guarapes. Fui seu aluno aqui em Jaboatão. Agora que eu estou reconhecendo você. Isso foi alguns tufos de cabelo lá atrás, né? Foi muitos. Meu também, perdi Tudo como bem com bicho. você? Tudo bem. A Pode pergunta é mandar, a Wilson. seguinte: se eu recebo uma revelação pessoal, eu, eu escolho não segui-la. Eu estou pecando contra o Espírito? Você não tá negando o Espírito no sentido pleno da palavra, negar o Espírito Santo. Mas você está fazendo com que o Espírito Santo perca a confiança em você. Epa. Você entendeu? Você entendeu o que eu quero Entendi. dizer? Por exemplo, eu vou citar um exemplo para você que foi mencionado pelo Elder Richard Scott. Elder Richard Scott foi nosso apóstolo. Ele disse que quando nós estamos numa reunião coletiva, um discurso, por exemplo, uma conferência, um serão, e um determinado ensinamento está sendo dado, o Espírito Santo vai falar à nossa mente e nosso coração. E ele vai dizer, olha, faça isso. Tome essa decisão. Está vendo? Chegando em casa, coloque isso em prática. Ele diz que quando nós saímos de lá e nós não colocamos em prática, o Espírito Santo se magoa, ele não, presta atenção, ele não nos dará mais revelações, a menos que nós nos arrependamos profundamente e coloquemos a nossa vida em ordem novamente. Porque receber uma revelação do Santo Espírito é uma dádiva. E a gente não pode, de forma nenhuma, desprezar essas coisas. Tá bom? Certo. Abraço para você, Wilson. Um abraço, Giovanni. Próxima pergunta. Irmã, eu vou fazer uma pergunta super rápida. Na realidade, era para uma pessoa que passou para mim aqui, mas eu acho que já foi respondida. Ele queria diferenciar quando uma resposta era dele, né? Mas eu acho que tu já respondeste isso. E eu tenho uma pergunta, mas é uma pergunta mais
Não sei nem se cabe aqui, mas ainda era uma curiosidade que eu acho que as escrituras eu nunca vi nada parecido, né? A gente sabe, quando a gente vê lá a visão de Nefe, né, que ele olhou o Espírito Santo e ele fala do Espírito Santo, ele, homem, do Espírito Santo, né? E aí eu ficava pensando às vezes que para a gente poder, por exemplo, para eu poder, eu preciso do corpo, né, para que eu possa ganhar exaltação, né? E aí eu ficava pensando na situação do Espírito Santo, né? Nessa questão do corpo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não tem corpo, né? Mas ele também, eu acho, e tudo aqui é só especulação, né? Ele também precisaria de um corpo para ser exaltado. Aí eu ficava, será que isso aconteceria no milênio? Será que isso... E eu não sei nem se é uma pergunta, se é só, mas enfim. A pergunta que você quer fazer é: o Espírito Santo vai ganhar um corpo um dia? É Deve essa ser pergunta isso. que você quer fazer. Deve Deixa eu ser. explicar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós não temos uma resposta para isso aí. Essa pergunta foi feita há muitos anos atrás e com muita frequência ao elder Joseph Fielding Smith, que foi profeta da igreja, né? E ele, num dia, ele disse assim: nós não temos uma resposta para essa pergunta. E ele ainda foi mais longe, né? E eu não tenho me preocupado muito com isso, ele falou, porque para mim, a exaltação, ele disse, ela não é importante. Nós sabemos tão pouco sobre o Espírito Santo que nós vamos ter que aguardar, mesmo porque a sua missão ainda vai durar muito tempo. Ora, se quando a missão do Espírito Santo tivesse sido cumprida, a terra tivesse sido celestializada, julgar-se necessário que ele receba um corpo, eu acho que vai acontecer isso. Mas não é doutrina da igreja isso. É o que você falou, é o campo da especulação, né? Então, a gente pode guardar lá dentro, nós especular. No meu coração, eu acho que ele vai. Tudo bem, entendeu? Você não vai estar cometendo um pecado por isso. Mas, doutrinariamente, não existe nada revelado sobre o assunto. Perfeito. Só mais um pouquinho, se tiver tempo ainda no final, tá? Eu gostaria, se tivermos tempo, se não, tudo bem, eu gostaria que o senhor, se tivesse tempo, falasse um pouquinho sobre a guerra que está acontecendo agora, sobre Israel, a Palestina, né? Como é que a gente pode amarrar isso com alguns sinais da segunda vinda? Certo. Se tiver Tem tempo. alguém aqui? Eu Vamos tenho fazer o seguinte: são uma- mais de uma pergunta e aí eu vou para isso aí que eu acho que é muito oportuno. tá, tem uma pessoa que ela está sem áudio, ela fez uma pergunta. Nós temos o dom de receber revelação por nós mesmos, mas quando isso se estende para a nossa família? Porque, por exemplo, sou mãe divorciada de 2 filhos. Eu posso receber revelação para eles até quando? Bom, primeiro, você pode receber revelação, mas como eu afirmei já hoje em uma das respostas, não é algo que vai acontecer com frequência. O Senhor pode te alertar sobre certas coisas e te orientar a ensinar os teus filhos, e ensinar diligentemente, e ensinar de forma que seja impossível eles não aprenderem. Você não pode chegar para um filho seu e dizer: ontem o Espírito Santo me disse que você tem que fazer isso, 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 isso. Ensine teu filho a buscar a revelação para ele próprio. Alerte se ele não estiver ouvindo a voz do Espírito de Deus, ou ele não está na igreja ativo, ou ele está cometendo pecados. Você pode chegar para ele e dizer: meu filho, tenho orado muito ao Senhor, e eu tenho sentido que o Senhor quer que você faça isso, 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 isso. Isso você pode fazer. Mas você não pode tomar decisões por um filho teu, porque o arbítrio é uma coisa muito individual, muito individual. Ele precisa aprender como obter revelações para si próprio. Eu me lembro que quando a gente estuda sobre a obra missionária, tem uma passagem na seção 11 de Doutrina e Convênios, que vocês conhecem muito bem, principalmente porque eu acho que muitos de vocês foram missionários, onde ele diz assim:
Não procures anunciar a minha palavra, mas primeiro procura obter a minha palavra. Então, olha, obter a palavra. Aí ele diz assim, então tua língua será desatada. Quer dizer, ele se equipou, a língua foi desatada. Mas agora vem a chave mais importante. Então, se o desejares, terás o meu espírito. Sim, o poder de Deus para convencer os homens. Então, em alguns momentos, você vai ter essa capacidade, né? Mas você precisa ensinar seus filhos a ganhar a revelação. Em algumas circunstâncias, o Senhor talvez vai pedir que você fale certas coisas para os seus filhos. Vou dar um exemplo que está nas Escrituras. Por exemplo, quando Leí quis obter as placas, o Senhor revelou para ele que ele deveria chamar os filhos e dizer: o Senhor quer que vocês voltem para Jerusalém. Ora, o filho teve que depois obter um testemunho disso. Mas primeiro foi o pai quem foi lá e falou para ele. Então você pode, mas isso não vai acontecer com tanta frequência. Tá certo? Acontecer uma vez ou outra. É assim que funciona. Bom, eu queria agora tratar aí dessa pergunta que me foi feita sobre essa guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Todos nós sabemos um pouco da história e sabemos que Abraão teve um filho chamado Ismael, primeiro, né? Depois ele teve o Isaac. O que ocorre é que Isaac era o filho da primeira esposa de Abraão, que era Sara. Embora ele tenha nascido em segundo lugar, ele foi, de fato, o primogênito. Na lei dos Hebreus, quando o filho primogênito nasce, ele tem direito às bênçãos mais elevadas. Ele tem direito a porções maiores de herança e assim por diante. O segundo filho, que foi Ismael, na verdade foi o primeiro a nascer, mas é o segundo, porque ele não era casado com a primeira esposa, não era filho da primeira esposa de Abraão. Ele também gerou 12 tribos, é bom que vocês saibam disso, que vieram a se tornar mais tarde os árabes, né? E o Senhor disse que tanto os árabes quanto os seus irmãos, que eram os descendentes de Isaac e de Jacó, que também tiveram 12 tribos, viveriam frente a frente e que eles seriam atormentados pelos seus irmãos. E, na realidade, a história mostra que, com o passar dos séculos, né, a casa de Israel, principalmente no que se refere aos inimigos que ela teve que enfrentar ao longo dos séculos, né, ela enfrentou todo tipo de problema que se pode imaginar. Ela enfrentou os jebuseus, os ferezeus, ela enfrentou os babilônios, enfrentou os gregos, enfrentou os persas, enfrentou os sírios, os assírios e assim por diante, né? E com o passar do tempo, Israel foi sendo perseguida, foi sendo expulso de sua terra, e o que ocorre é que lá por volta de 1947, aproximadamente, ela retorna para onde hoje nós estamos vendo a Palestina. E ali, quando ela chega ali na Palestina, com o intuito de dominar aquela terra, de morar ali naquela terra, ela começa a enfrentar, porque ela teve que ocupar um território, né, que é onde hoje está o Estado de Israel, ela teve que enfrentar os inimigos que a cercavam, né? Era o Egito, era a Síria, era o Líbano, e assim por diante. E Israel, sempre de uma forma resiliente, poderosa, ela conseguiu sempre derrubar os seus inimigos. Eles tentaram outras ocasiões, foi na Guerra dos 6 Dias, foi nas intifadas, foi na Guerra de Yom Kippur, e assim por diante, sempre querendo destruir Israel. Aqueles países que estão ali do lado, eles não têm o menor interesse em que Israel exista. Não tem. E por essa razão é que tantas vezes eles perpetram ataques insidiosos, covardes contra Israel. Não é o fato de que Israel
quer destruir aqueles povos. Pelo contrário, ele quer viver em paz. O problema é que não foi criado, por causa das Nações Unidas, o Estado de Israel, como nós o conhecemos, né? Onde moram ali os israelenses e israelitas, são duas coisas diferentes, né? Israelense é todo sujeito que nasce lá dentro, e israelita é aquele que tem a sua religião. Mas aqui não existe um Estado palestino. E por não haver um Estado palestino, havia muita guerra lá dentro. Aí surgiram, então, o quê? Surgiu lá dentro esse grupo terrorista que é chamado Hamas. É um grupo covarde. Vocês viram as barbaridades que eles perpetraram contra o povo de Israel nos últimos dias. E existe um governo palestino que não tem poder nenhum lá dentro. E que, na verdade, é um povo usado por esse Hamas, que é esse grupo terrorista, e que tenta destruir o povo de Israel a qualquer custo. Pois bem, a pergunta que geralmente tem acontecido na vida de muitas pessoas é se essa guerra que está acontecendo lá hoje é o início da chamada guerra de Gog e Magog, ou guerra de Armagedon, tá certo? Aquela guerra que fala que haverá 200 milhões de soldados que estarão envolvidos nessa guerra, e que estarão todas lutando contra o povo de Israel, direta ou indiretamente envolvendo todas as nações da terra, e que ali haverá 2 profetas que vão pregar lá. Não é a época ainda. Essa guerra aí não é aquela guerra ainda. Porém, ela é uma guerra que indica um dos sinais dos tempos, que está, na verdade, se tornando cada vez mais efervescente naquele barril de pólvora que é o Oriente Médio. Porém, existem outras guerras acontecendo no mundo. Existe guerra na Armênia, está tendo guerra lá na Ucrânia, estamos tendo problemas e rumores de guerra com Taiwan, com a China. Temos ameaças que correm da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, que vive fazendo ameaças. Então, esses são os sinais dos tempos. Mas, felizmente, nós, os santos dos últimos dias, temos um profeta vivo que tem nos dito que devemos buscar o tempo para buscar a paz que nós tanto precisamos. E, um dia, se essa guerra chegar, que nós possamos estar preparados para receber o Salvador Jesus Cristo e, vamos dizer, celebrar essa vinda que vai ser tão importante para o mundo todo, quando ele iniciará o governo do milênio, até que os desígnios de Deus possam ter sido todos cumpridos. Então, basicamente, eu queria dizer isso para vocês, tá? Não se atemorizem, não se desanimem diante desses problemas. Eles têm existido há muitos anos. Não é de agora, são décadas. São décadas. E, infelizmente, ainda vão acontecer muito mais. Esse conflito, particularmente, pode envolver outras pessoas ali naquela região do Oriente Médio, criando um problema regional. Pode envolver o Irã, que dá apoio ao Hamas, que dá apoio ao Hezbollah, que é o outro grupo terrorista muito mais poderoso do que esse que está lutando com Israel. E aí sim as coisas poderiam ficar feias. Mas, embora eu não seja um profeta vidente e revelador, eu tenho a impressão e o sentimento de que não é dessa guerra que as Escrituras falam. Ela fala de algo muito maior e muito mais significativo do que o que nós estamos vendo lá hoje. Tá bom? Eu só queria encerrar prestando o meu testemunho para vocês a respeito das verdades do Evangelho. Eu sei, sem dúvida nenhuma, que esta igreja que nós participamos, a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, é a Igreja do Salvador nessa terra. Ela é o reino de Deus estabelecido, onde residem todo o poder e toda a autoridade para administrar santas ordenanças do Evangelho. Sei, sem dúvida nenhuma, que temos um profeta vivo, o presidente Russell M. Nelson. E se nós queremos sobreviver às dificuldades que nós estamos vivendo hoje, precisamos tirar o coração das coisas deste mundo e nos voltarmos para o profeta de Deus e para as suas instruções. E, no dia a dia, viver os convênios do Evangelho. Que Deus abençoe cada um de nós, especialmente vocês,
para que vocês prosperem e alcancem seus objetivos mais elevados. Contem comigo com as minhas orações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmão, Amém. eu não sei como você já encerrou, mas eu queria saber se você conseguiria responder só 2 perguntas bem rápidas. Tudo bem, Ô, pode Mauro, falar. ele tem Obrigado. que responder as perguntas dos que estão com a mão levantada, né? Que ele nem... Então, 2 perguntas das pessoas que estão com a mão levantada. A Claudinha, eu só não sei qual foi a Claudinha e o E o Rafael. Rafael. Obrigada, Pronto. doutor. É, 2 perguntas dele. Pode fazer, Claudinha. Depois o Rafael. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Irmão, na verdade eu acredito que você já até respondeu, mas ainda assim é uma dúvida. Por exemplo, o presidente de Estaca, ele é o nosso líder de Israel. Ele tem as chaves para obter revelação de maneira geral ou ele também tem essa chave de maneira específica? Ele tem as chaves para receber revelações para a estaca dele. Só Ou geral. seja, ele recebe revelações para a estaca dele. Ele não é ensinado a ele não tem a necessidade de chamar cada membro e dizer que está recebendo a revelação para os membros. Entendam isso não é função do líder. Isso vai ocorrer em casos muito especiais. A função do presidente da estaca é orientar a sua estaca como um todo. Ele, por exemplo, pode perceber que o nível de espiritualidade está baixando na estaca. Ele pode chegar lá e orientar a estaca. No nível mais leve, ele pode perceber que tem um determinado membro, em particular, um portador do sacerdócio, que está vivendo um problema sério, e ele tem o poder e a autoridade de chamar esse irmão, entrevistá-lo e aconselhá-lo, baseado nas revelações que Deus tem concedido a ele, como um presidente de estaca. Mas ele não vai interferir o tempo todo, porque sobre ele não repousa essa capacidade de fazer isso. Ele não é o dono da vida das pessoas na estaca, mas ele pode sim orientar quando for necessário. E cada membro precisa compreender que sua é a responsabilidade de buscar revelação para si próprio. Na ala é o bispo, na família é o pai e a mãe, e assim por diante. Ok. Por exemplo, uma situação que aconteceu comigo, por isso que eu fiquei nessa dúvida. Quando um líder meu, ele chegou em mim e falou assim, eu recebi uma revelação para você que você tem que fazer uma missão. Eu fui lá, preparei todos os meus papéis, entreguei na mão do meu bispo e disse, bispo, eu não vou porque eu não senti nada, mas está aqui, eu fui obediente. Aí passou algum tempo, depois de um tempo, eu obtive essa resposta. Por isso que minha dúvida foi essa, se ele tem essa chave ou não, ou se foi mera coincidência. Bom, eu vou ser muito franco com você. Você já viu alguma vez um profeta falar isso para alguém? Não. Não. E você nunca vai ouvir. O profeta sempre disse o seguinte, que os profetas, de forma geral, têm dito que o Senhor espera que cada rapaz na igreja sirva uma missão de tempo integral. Ele nunca disse que a mulher fazer missão é um dever do sacerdócio, como ele fala para os rapazes, mas para as mulheres é um convite. Então, talvez, eu não quero tomar, eu não quero de forma nenhuma substituir o teu líder. Eu acho que ele fez o que fez com a melhor das boas intenções. Mas eu repito mais uma vez, esse não é um procedimento normal. Okay. O máximo que ele poderia ter feito é ela ter dito algo assim, irmã, eu tenho um sentimento no meu coração que você seria uma grande missionária. Você já buscou a vontade do Senhor referente a isso? Mas dizer que ele recebeu uma revelação para você, não é normal isso. Ok, então. Muito obrigada. De nada. Tá certo. Rafael, depois encerramos. Está bem baixo. Tá baixo, Rafael. Tem que falar mais alto assim, melhor ou não? Tem que encostar mais no microfone. Tá quase como o Espírito Santo, tá sussurrando.
Laura. Não estamos te ouvindo, irmão Rafael. Faz como Eu Espírito. acho que é esse time que você torce aí. Eu acho que ele está entrando pelo celular para poder ter um áudio melhor. Você tem um fone aí para colocar? Talvez ajude. Tinha que ser flamenguista. Então, a pergunta é, Cláudio, mesmo depois disso, Cláudio, dessa revelação do seu líder, você foi para a missão, não foi? Sim, depois. Por isso que eu falei se é mera coincidência ou de fato era uma revelação. Você Porque viu eu uma tive missão um honrosa? depois. Oi? Você viu uma missão honrosa? Sim. Ótimo, maravilhoso. Presidente Peca uma vez ensinou aos missionários que não existe mera coincidência. Na verdade, quem ensinou isso foi o Elder Bednar, né? Ele tem um livro onde ele escreve sobre isso, que não existem coincidências no reino de Deus. O que É que o existe Elder é um Bednar, plano orquestrado, né, por Deus. E ele fala isso 7 vezes no livro dele, né? Gente, o é que Rafael, Rafael, tu consegue escrever tua pergunta, Rafael? ele já entrou pelo celular. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, top. Agora Tá. alto e claro. Primeiramente, boa noite. Obrigado por abrir essa sessão aí, responder mais uma pergunta. E é uma pergunta direcionada mesmo aí para o irmão. É, Queria saber quais são os critérios. É uma pergunta um pouquinho melindrosa, mas é interessante porque eu vejo muitas pessoas, inclusive eu também, né? Chega um momento de tomar uma decisão. E aí a pessoa às vezes tem know-how, tem conhecimento, tem inteligência, mas ela tem mais insegurança do que qualquer outra coisa. E aí então ela acaba buscando resolver, equacionar mediante oração. Eu sempre observei essa situação e falei, olha, é meio complicado você é, tomar uma decisão quando você tem conhecimento para poder decidir, você tem o arcabouço aí da igreja, tem as escrituras, você tem. Na verdade, é que matar no peito, ser responsável e decidir. Ficar buscando revelação pessoal para coisas que estão ao alcance às vezes, depois imputar ao espírito uma resposta que você. Um resultado errado, né? Resultado que você não deveria ter. Eu percebi que nessa última conferência, uma das autoridades falou: olha, a revelação pessoal está disponível, mas também ninguém pode se furtar a ter que decidir, a ter que escolher. Então, eu queria saber quais são os critérios, irmão, que o senhor adota aí para levar a questão para o Pai Celestial e pedir uma revelação pessoal. Não estou ouvindo. Fecharam o microfone dele de novo. Já abri agora. Tudo aquilo que não está no meu alcance, irmão Rafael, eu quero dizer para você que algo que eu não consiga fazer. Geralmente, todos os desafios que eu tenho na minha vida, todos os empreendimentos que eu tenho que tomar conta na minha vida, eu procuro resolver pessoalmente. Mas se for algo que está fora do meu controle, que depende de outras pessoas, que estão distantes, então aí eu coloco nas mãos do Pai Celestial. Sempre priorizando de que maneira aquela resposta que eu estou buscando, aquela solução que eu estou buscando vai impactar a minha vida. Seja ela na vida profissional, na vida familiar ou até mesmo a minha exaltação. Então, o critério tem a ver com a relevância, com a seriedade. Muitas coisas eu não preciso de revelação para resolver. Você estava correto quando você falou isso. Muita coisa vem já do conhecimento que a gente tem. Tem pessoas que querem buscar a revelação se a roupa que ele vai vestir é vermelha ou se é amarela. Se ele vai comer no prato fundo ou no prato raso, né? Se ele vai sair com
com o terno azul ou com o terno cinza. Essas coisas não precisam de revelação. As revelações geralmente têm a ver com, vou dar um exemplo, eu tenho filhos para educar. Como é que eu posso ajudar meu filho, ou minha filha, ou meu neto, ou minha neta a resolverem seus problemas pessoais? Que conselhos eu posso dar para eles? Né? Que fontes eu posso pedir que eles busquem para encontrar uma resposta para os seus problemas? Eu me lembro que um dia desse eu estava enfrentando eu estava preocupado com uma determinada pessoa na minha família e eu mandei um artigo para ela estudar. Falei, olha, esse artigo aqui vai te ajudar a tomar uma decisão importante na sua vida. Eu não cheguei para ela e disse, ó, a decisão que você vai tomar é tal. Eu pedi que ela buscasse o conhecimento, que ela buscasse a solução do problema. Então, essas coisas, aí eu peço ajuda. Senhor, que material, que coisas eu posso mostrar para ele ou para ela para ajudá-la a resolver aquele problema? No meu caso, quando é um caso meu pessoal, da minha vida, eu faço aquilo que eu li hoje na sessão 9. Eu pondero, eu peso, eu medito, e aí então eu tomo uma decisão. Aí eu digo, Senhor, por favor, me revela se essa decisão está correta. Às vezes leva dias ou semanas para ele me responder. Mas chega uma hora que a resposta vem, e quando ela vem, ela preenche a gente. No meu caso, eu sinto uma paz tão grande, uma certeza absoluta de que a decisão que eu tomei está correta. Mas se eu começar a sentir muita dúvida, se eu começar a sentir que está surgindo problema demais, eu já sinto que ainda não é o momento de dizer, não, isso aqui é o que eu devo fazer. Então é assim que eu trabalho. Esse é o critério, é relevância e seriedade, objetividade e o impacto que aquilo vai causar na minha vida. Tá certo. Muito obrigado, irmão, por seu tempo, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. E para encerrarmos, ô Franklin, você pode fazer a oração para nós? Deixa eu fazer só um comentarinho. Posso sim. É rapidinho. Deixa eu falar rapidinho para o irmão Carbone. Irmão Carbone, eu sou da Pois ala não? 5. Eu sou da ala 5 e o seu filho frequenta a ala que eu frequento. E eu frequento essa ala tem 22 anos. E nesses 22 anos, toda vez que eu pego um táxi ou um Uber, eu encontro aquelas figurinhas da igreja com o nome da sua família, a sua esposa entrega para o motorista. E eu vejo em cima do capô no carro, né? Eu pergunto, nossa, de quem você ganhou isso? Ele falou assim, ai, eu ganhei de uma senhora dessa igreja que me deu. Aí eu fico tão feliz que, às vezes, quando eu viajo, eu carrego um livro de Mórmon na bolsa e deixo dentro do ônibus. Eu Perfeito. amo quando eu vejo esses que eu chamo de santinho, né? Que sua esposa deixa no carro, no táxi. E não foi só uma vez, viu? Várias vezes. Porque nós fazíamos assim, a gente pegava táxi, né? E eu sentava com o motorista na frente. Então, aí eu fazia o contato com ele, e até hoje eu faço isso ainda, né? Faz o contato, e aí deixava aqueles cartõezinhos da amizade, e Isso. houve uma família inteira que nós tomamos conhecimento que foi batizada na igreja, né? O pai, a mãe, mais 3 ou 4 filhos, o que nos trouxe muita felicidade. A gente nunca sabe até que ponto a semente da pregação do evangelho vai germinar, né? Mas a gente pode dizer, Pai Celestial, hoje, se possível, coloca na minha frente alguém pronto ou preparado para ouvir o evangelho, e aí então a gente compartilha o evangelho e faz um convite. Compartilha um livro de Mórmon, dá um cartãozinho da amizade, ou se não tiver o cartão da amizade, um cartão com endereço, e aí a gente vai ver os benefícios que vão acontecer. Muito obrigado por me lembrar, por saber disso. De nada. Franklin? Vamos lá, então. Licença. Pai do céu, nesse momento oramos para agradecer essa oportunidade, o qual o Senhor vem nos concedendo desde manhã. A alegria e a felicidade desse domingo maravilhoso e por estarmos nos banqueteamos também com essa palestra que
essa aula do irmão Carbone. Como somos gratos em Teu Espírito e buscarmos sempre a Ti, a saber o que possamos fazer melhor para nossas vidas. Possamos ter um final de domingo maravilhoso e que possamos iniciar mais uma semana. Possamos ser pessoas melhores a cada dia. Nos abençoa, Papai do Céu, derramando sobre nós as bênçãos necessárias para nossas vidas. Que possamos ser pessoas melhores a cada dia. E são essas bênçãos que rogamos a Ti. Fazemos em nome do Salvador Jesus o Cristo. Amém. 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 Abração para todos vocês, irmãos.